A graça e a paz do Senhor Jesus. Nós temos aqui dois salmos da Bíblia Sagrada, o Salmo 127, Salmo 128, que vai falar exatamente sobre o tema família. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás. Feliz serás, e tudo te irá bem. Tua esposa, no interior de tua casa, será como a videira frutífera. Teus filhos, como rebentos de oliveira, à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Vejas os filhos de teus filhos. Paz sobre Israel. O Salmo 127, o 128, vai falar sobre esse assunto, a família. Então Deus, na sua grande sabedoria, lá no Jardim do Éden, ele criou o primeiro lar, ou seja, a primeira família. Ele projetou ali, ele fez o homem, ele viu que era bom, mas que faltava alguma coisa, ele fez Adão dormir, da costela de Adão ele fez a mulher, e ali ele criou a família. Em Gênesis 2:18 vai dizer, não é bom que o homem esteja só. E ele diz assim, far-lhe-ei uma auxiliadora que ele seja idônea. Infelizmente essa instituição, ela tem sido subestimada pela sociedade moderna. Os lares estão enfraquecidos, suas bases estão ruindo. Então, infelizmente, é a realidade que a gente vive hoje. Muitas famílias se desmoronando, muitos casais se separando, muitos filhos sofrendo. A gente vê que existe um declínio muito grande, famílias que estão se perdendo, não sabe mais como fazer, não sabe como viver, não sabe como agir diante, às vezes, de uma tão grande pressão aí dessa sociedade moderna que a gente vive, que desvaloriza totalmente esse projeto tão lindo que Deus criou, que é a família. Família não é uma ideia humana, é a ideia de Deus, é projeto de Deus. A prosperidade e o bem-estar da família depende da presença de Deus. Tudo começa com a família. Uma igreja, para ser abençoada, tem que ser composta por famílias abençoadas, é como se fosse o sustentáculo da igreja. Uma sociedade abençoada é composta por famílias abençoadas. Então, uma igreja saudável, cheia da presença de Deus, requer famílias saudáveis, famílias que tenham a presença de Deus no seu lar, na sua casa, para que a igreja é a continuação da nossa casa, do nosso lar, da nossa família. Então, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigiar a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Existe a preocupação pela segurança do nosso lar, das nossas casas, mas a maior segurança que nós temos é a presença de Deus na nossa família. Porque além dele guardar a nossa vida do mal, ele ainda vai tomar todo o cuidado para que nós possamos adquirir o que é de melhor para a nossa casa, para nossas famílias. A salvação das nossas almas, a presença do Espírito Santo em nossa casa, a alegria do Senhor. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Às vezes os membros da família se reúnem, não tem diálogo, não tem conversa, não tem comunicação, porque não tem a presença de Deus. Mas com Deus presente, como centro da casa, da família, tudo, aleluia, prospera, tudo está na bênção, tudo está na graça. Está vivendo um momento de muita conquista, louvado seja Deus, é aquela gratidão, é aquela alegria. Está passando pelo momento da escassez do pão, momento da enfermidade, de repente está assolando, é uma prova, é uma luta.
mas a família está ali com a presença de Deus. Então aquela família ali, ela tem força, ela tem vigor, ela tem graça, ela vai ter a força para vencer, para passar por aquela situação, para passar por aquele momento, para passar por aquele vale. Então, quando Deus ele está no comando do lar, todas as coisas caminham bem. A casa é edificada, por isso que diz assim, né? Se o Senhor não edificar a casa tem que estar edificada sobre o Senhor. Somente uma vida comprometida com Deus permitirá a atuação divina na edificação do lar. Deus só vai poder se manifestar e agir da forma que Ele quer agir naquele lar, se as vidas que fazem parte daquela família estão comprometidas com Deus. Em Mateus 7, versículo 24, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, é comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então tem que haver o que aí? Né? Atenção a Deus, ouvir ao Senhor, praticar aquilo que ouviu. Isso é sinal de que aquela pessoa é prudente, porque está ouvindo o que é bom, está praticando o que é certo e, consequentemente, está edificando sobre a rocha, que é o Senhor Jesus, que é a nossa maior segurança. Então a casa solidamente edificada tem vida espiritual abundante, que mesmo nas vicissitudes ou dificuldades da vida, ela vai permanecer o quê? Firme, de pé, segura. A vida vitoriosa, porque o alicerce é o próprio Jesus. Só teremos a sociedade estruturada e a igreja fortalecida se a família estiver ajustada dentro da vontade de Deus. A Bíblia diz que a cidade vai estar protegida, porque no mesmo versículo, primeiro vai dizer o seguinte: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então a cidade também é protegida com a presença do Senhor. Para que uma cidade fosse bem guardada nos tempos bíblicos, precisava ter muros altos. Então, com sentinelas nas torres diuturnamente. Então, quando deixamos Deus assumir o comando de todas as coisas, podemos desfrutar o que? Da sua proteção. O Salmo 121 e o versículo de número 5. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra e a tua direita. É Deus quem te guarda. É Deus quem protege a sua vida. É Deus quem protege toda a sua família. Se tentarmos fazer alguma coisa com nossa própria força, sem a bênção e a orientação do Senhor, isso é inútil. Por isso que a Bíblia diz que é inútil o homem trabalhar, o homem fazer tudo, mas não contar com a presença de Deus. Se torna inútil. E o sustento vai ser provido. A Bíblia diz aí no versículo de número 3, herança do Senhor são os filhos, fruto do vento, seu galardão como flecha na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. A parte B do versículo de número 3, que diz assim: fruto do seu ventre, seu galardão, né? A provisão de Deus. Deus vai nos prover. Ele vai o quê? Ele vai abençoar, né, a vida desse casal com filhos. Ele vai abençoar com sustento. Ele vai cuidar, né, em todas as áreas. Ele vai estar aí cuidando da vida de cada família. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando vivemos em comprometimento com Deus, fazendo o que lhe agrada, somos correspondidos pelo seu grande amor. Como é maravilhoso você olhar para uma família que teme a Deus. Você vê, irmão, a bênção claramente, né? É muito maravilhoso você ter uma família onde você percebe que os filhos estão ali te obedecendo. Louva a Deus, sou muito grato ao meu Deus pelo que Deus tem feito na minha vida, na minha casa. Eu louvo a Deus pela vida dos meus filhos e eu posso testemunhar debaixo do sangue de Jesus e agradecer a Deus, porque não existe coisa melhor do que você conviver num ambiente onde você é atendido, onde você vê uma preocupação, uma dedicação por parte dos filhos e daqueles agregados que vão se achegando, de formar, né, um ambiente de paz, um ambiente de harmonia, um ambiente onde existe a obediência como um acordo. Tem dificuldade?
Isso é normal. Maravilhoso é que você perceber que no final das contas tudo acontece de uma forma harmoniosa para a glória do nome do Senhor Jesus. Não tem dinheiro que pague você ver uma família abençoada, próspera, unida na presença do Deus Todo-Poderoso. Então tem pessoas aí que são ricas, que têm dinheiro, que têm mansões, mas não existe paz, não existe harmonia, não existe comunhão, né? E eu sempre digo o seguinte: você pode morar numa mansão, mas se você não vive bem com a sua esposa, é como se você morasse num quartinho bem pequenininho, porque até a voz daquela pessoa você não suporta. Mas quando existe harmonia, quando existe paz, quando existe a presença de Deus, quando existe o verdadeiro amor, quando existe a glória de Deus ali naquela casa, sabe o que acontece? Você pode morar num quartinho, mas é como se fosse uma mansão, porque a prosperidade vem. E essa prosperidade, que eu já falei aqui no início, ela não quer dizer só em relação material, não, mas é um bem-estar, é um ambiente saudável, é um ambiente gostoso, amém? Onde predomina ali a vontade de Deus. Vamos aqui para o segundo ponto. Nosso comprometimento com Deus resulta em bênção para a família. Quando o homem se compromete com Deus, quando o homem permite Deus ser o centro ali da sua vida, então, olha, tudo naquela família vai caminhar bem para a glória do nome do Senhor Jesus. Quando tememos a Deus e guardamos sua palavra, podemos usufruir as promessas destacadas pelo salmista nos salmos que nós estamos aqui tomando como base, promessa de felicidade. Então, quando nós obedecemos, nós temos essa promessa aqui de felicidade. O Salmo 128 diz assim, olha: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Bem-aventurado quer dizer feliz, abençoado, né? Muitos procuram a felicidade em lugares onde Deus não está. Quantos estão procurando a felicidade em lugar que Deus não está, né? E acabam quebrando a cara, acabam ficando frustrados e não conseguem, irmão, não vão conseguir. Porque a nossa felicidade está em obedecer a Deus. Outros chegam a dizer que felicidade é utopia, não existe. Mas o Senhor é a fonte da felicidade. O lar que se abre para a presença de Deus é feliz. Expressões aí no versículo 3 que mostram a esposa como videira frutífera, quer falar o quê? Símbolo de alegria. Você vai olhar para os seus filhos, você vai ver ali fonte de vitalidade, né? Porque eles são considerados como rebentos de oliveira, que significa fonte de vitalidade e vida. A gente já vai chegando na idade, tem coisa que a gente não consegue mais, né, fazer, mas a gente vê os nossos filhos, eles conseguem aquilo que muitas vezes nós sonhamos e não conseguimos. Por isso que a Bíblia diz que nossos filhos é como flecha na mão de um guerreiro, né? Que ele vai mais longe, eles vão até onde nós muitas vezes não conseguimos ir. Que maravilha, né? Nós podemos desfrutar dessas verdades de Deus quando nós obedecemos a palavra do Senhor Jesus. Então, promessa de longevidade. Olha o que diz aí no versículo de número 6 do 128. Vejas os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. É muito maravilhoso você brincar com os seus netinhos, você ver os filhos dos seus filhos. É uma experiência assim que a gente vive, que não tem nem como explicar. Quando a gente olha para as netinhas da gente, para os netos, e você percebe que aqui dali já vem dos nossos filhos. E Deus dá essa alegria para que a gente possa constituir uma família, para que os nossos filhos também possam gerar filhos, e a gente tem essa alegria completa em nosso coração, e o melhor de tudo, na presença de Deus. Por último, necessitamos compreender o propósito de Deus para a família. É necessário nós compreendermos, irmãos, qual é o propósito de Deus para a família, né? Deus não criou a família só por criar.
Quando Deus criou o homem ali do pó da terra, fez aquele boneco de barro, soprou nas narinas, foi com propósito. Quando Deus viu que tudo foi muito bom, que foi maravilha, mas ele viu que alguma coisa faltava ao homem, e ele entregou a mulher, propósito de Deus. Quando Deus manda o homem crescer, multiplicar, é propósito de Deus. Quando nascem os nossos filhos, é propósito de Deus. Não é para que a família viva em guerra, em contenda, em discórdia, envolvido com as coisas erradas deste mundo, não. É para que as famílias vivam para a glória de Deus, para que a igreja comece dentro das nossas casas e possa se estender em meio à sociedade, impactar a sociedade, mudar essa mentalidade egoísta e trazer eles para que eles entendam que a igreja, que a igreja é composta por pessoas transformadas, regeneradas pelo poder da palavra do Senhor, e as famílias são instrumentos que Deus criou para levar esta mensagem à sociedade. Louvado seja Deus. O Senhor deve ser o centro do nosso lar. Não podemos agir de forma egoísta, achando que Deus pode ser excluído de nossos planos e empreendimentos. Não sejamos egoístas de achar que a gente pode viver a vida excluindo Deus de nossos planos. Sabe, a Bíblia fala de um homem que ele trabalhou, ele conquistou muitas riquezas. Chegou um dia que ele construiu celeiros ali, encheu de mantimentos. Depois ele sentou, cruzou os braços e ele disse que poderia viver o resto da vida, porque o que ele tinha dava para viver o resto da vida dele. Aquele homem estava errado por ter enriquecido, por ter conquistado muito? Não. Ele não estava errado por ser rico, O erro daquele homem é porque ele deixou Deus fora dos planos dele. O plano daquele homem era só os celeiros dele cheios de mantimento, a riqueza dele, e achava que a alma dele poderia viver. Ele poderia viver o resto da vida aqui, tudo bem. Mas ele não lembrou que tinha um Deus, que ele tinha uma alma, Aí Jesus diz assim, o Senhor diz assim: pobre, hoje te pedirão a tua alma, e o que tu tem para oferecer a mim? A riqueza vai ficar, o dinheiro que se conquista vai ficar, A beleza acaba, tudo vai voltar de onde saiu. O homem foi feito pó da terra, vai virar pó de novo. Mas nós temos uma alma, nós temos um espírito, e esses vão estar com Deus. Então nossas preocupações e ansiedades devem ser deixadas de lado. Será inútil levantar cedo, dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento, se Deus não for o centro da nossa vida. Deus honra o nosso trabalho, seja de qualquer ordem que seja, porque o trabalho é para a sobrevivência do homem, é necessário, Mas sem o desejo pelo enriquecimento, de uma forma muitas vezes ilegal, passando por cima dos outros, para conquistar, muitas vezes, aquilo que Deus não está desejando. Porque quando Deus quer, irmão, Deus usa, Deus abençoa, viu? Deus honra, e é vontade dele. E você conquista com a sua consciência limpa, tranquila, com o seu coração, aleluia, alegre, porque é Deus que está cuidando de você. Para finalizar, a família deve ser vista como bênção de Deus. Amém? Família é bênção de Deus. Salmo 127, versículo 3. Herança do Senhor são os filhos, fruto do ventre, o seu galardão. E o 128, E o versículo de número 3 vai dizer o seguinte: tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como os rebentos de oliveira, a roda da sua mesa, louvado seja o nome do Senhor. Então os filhos são herança do Senhor, a esposa é comparada aí a uma videira, como já falei também, a família é uma bênção divina, é um presente do céu, e por isso a palavra de Deus exorta o seguinte, dizendo assim: digno de honra entre todos seja o matrimônio, porque através desse casamento, através dessa união de um homem e uma mulher, que surgem
uma família, e essa família é para a glória, é para a honra, é para o louvor do nome do Senhor Jesus, é para o bem-estar da igreja, é para o bem-estar da sociedade, quando esta família está edificada sobre a rocha. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu trabalho, que Deus abençoe o seu esforço, que Deus honre a sua fé. Amém? Que Deus continue liberando a bênção sobre a sua vida e derrame chuva de bênção em todas as áreas da sua vida, no seu lar, na sua casa. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus e que sejamos abençoados e alvos dessa graça, dessa bênção gloriosa, que é a presença do Senhor Jesus constante em nosso ser. Amém? Paz.